Olá, seja bem-vindo a mais esse tempo aqui de sentarmos juntos à mesa e meditarmos na palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar, estudar um salmo, Salmo 16. Querido, é um salmo extremamente especial e riquíssimo no seu conteúdo. Eu estou aqui me deleitando nesse salmo aí, acho que umas 2 semanas, meditando verso a verso, ouvindo a voz de Deus, permitindo que Deus fale ao meu coração através desse salmo. E quero compartilhar com vocês algumas coisas que encontrei nesse salmo, algumas riquezas maravilhosas do Salmo 16. É realmente um salmo precioso demais. O tema principal dele é mostrar como Deus deve ser o centro da nossa existência, o centro da nossa vida. É mostrar como todas as nossas afeições, os nossos sentimentos devem estar voltados e centralizados em Deus, em Cristo, o nosso Senhor. Entender que Ele é a essência da nossa existência. É nele que o nosso coração, os nossos olhos devem estar voltados. Então, esse é o foco desse salmo. E essa é uma mensagem muito valiosa, porque hoje se percebe muito, já falei aqui várias vezes isso aqui nos vídeos do canal, como nós vivemos num país, né, a nossa nação, ela é majoritariamente, ela se declara uma nação cristã, pessoas que creem em Deus, é um percentual muito mínimo de pessoas que se dizem ateus. Então, na grande maioria, as pessoas creem num Deus. Só que muitas vezes esse Deus que se construiu na mente, no imaginário das pessoas, é um Deus distante, é um Deus que se mistura com a criação, sabe? É um Deus quase como uma fumaça. Não é um Deus que tem características específicas, que tem definições, que tem uma vontade específica para a sua vida, de como você deve caminhar, de como você deve se relacionar com Ele, sabe? É um Deus distante. E esse salmo vai nos mostrar o que é colocar Deus como centro da sua vida. Não basta eu dizer que eu creio em Deus e não conhecê-lo. E o Salmo 16, ele vai nos ajudar a entender o que de fato é colocar Deus como centro da nossa vida, tê-lo como aquele que faz parte de tudo o que fazemos. Então, para a gente começar um pouco entendendo sobre esse salmo, a gente vai começar no final ali, porque esse salmo é citado 2 vezes no livro de Atos. O salmista Davi é citado 2 vezes. Em Atos, capítulo 2, pelo apóstolo Pedro, na sua primeira grande pregação, aquela primeira pregação onde 3.000 se convertem, Pedro utiliza esse salmo, ele cita esse salmo. E depois, mais para frente, no livro de Atos, lá pelo capítulo 13, Paulo também vai citar, quando ele está na cidade de Antioquia, na região da Psídia, Paulo vai citar novamente o Salmo 16. Então, quero ler com vocês aqui a citação primeira, a citação do apóstolo Pedro, pelo menos, só para nós vermos o contexto em que o apóstolo Pedro cita. Ele vai citar os últimos versículos do Salmo, os últimos versos, né, do Salmo 16, que ele vai citar ali os versos de 8 em diante, ali até o 11. Mas vamos ver ali, ó. Atos, capítulo 2, versículo 24, se você quiser acompanhar, diz assim: mas Deus, isso o apóstolo Pedro falando ali para aquela multidão que estava querendo ouvir, querendo entender
o que eles estavam anunciando a respeito desse Jesus, o Cristo. E aí Paulo vai dizer: mas Deus o ressuscitou dos mortos. Os apóstolos estavam ali falando para as pessoas que Deus ressuscitou Cristo, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Todos que vieram antes de Cristo morreram e permaneceram mortos. Mas em Cristo houve algo diferente de toda a humanidade, é o que o apóstolo Pedro está dizendo, porque em Cristo a morte não podia retê-lo. E ele vai citar o Salmo 16 para confirmar isso. Aí ele diz: a respeito dele, a respeito de Cristo, disse Davi. E ele vai citar o Salmo 16. Eu sempre via o Senhor diante de mim. Aqui é a citação. Porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aqui Pedro termina a citação e ele prossegue falando com as pessoas. Versículo 29. Irmãos, eu posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Olha só que maravilha. Pedro cita essas palavras de Davi para testificar que Jesus, o nosso Senhor, o Cristo, o corpo dele não sofreu decomposição, porque a morte não pôde deter. E ele vai dizer no versículo 32 ali, né? Deus ressuscitou este Jesus. Nós podemos ter essa certeza do corpo de Cristo lá, né? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. O corpo de Cristo lá tinha vertido todo o seu sangue, sofrido violência terrível, porque se tem algo que Roma sabia fazer era matar alguém. Eles eram especialistas em crucificar, em fazer com que as pessoas sofressem nesse processo. E Jesus passa por todo aquele processo. Seu corpo está lá sem nenhuma gota de sangue. Seu corpo está completamente destruído ali, morto. Mas o que as Escrituras revelam é que a morte não pôde deter Cristo. E Deus o ressuscitou, porque em Cristo não se achou pecado. O aguilhão da morte, né? O aguilhão do pecado, da morte, é o pecado. É como a morte consegue nos deter, ter autoridade sobre nós é pelo pecado. E como Cristo não tinha pecado algum, não pôde detê-lo. Então Deus ressuscita. Então imagine o nosso Senhor naquele sepulcro e de repente seu coração volta a bater. O sangue circular em suas veias e ele ressuscita. Agora já não com um corpo normal como o nosso, mas a Bíblia vai dizer com um corpo ressurreto, um corpo diferenciado. E um dia todos nós, os que cremos, também teremos esse corpo. Mas o incrível é ver aqui o Davi, 1000 anos antes de Jesus, já sendo usado pelo Espírito Santo para profetizar a respeito disso que aconteceria, de que o corpo de Cristo não veria a decomposição, mas que ele seria ressurreto. Então veja a importância desse salmo sendo citado tanto pelo apóstolo Pedro quanto pelo apóstolo Paulo.
Então, nós temos aqui um salmo precioso demais, e ele começa falando aqui no verso 1 do Salmo 16, Davi começa dizendo: protege-me, ó Deus, pois em ti eu me refugio. Ao Senhor eu declaro: tu és o meu Senhor, eu não tenho bem nenhum além de ti. E no verso 3 ele vai dizer assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Eu quero primeiro falar um pouquinho do verso 3, porque depois a gente vai falar ali do 2, e o verso 2 está mais ligado ao verso 4. Então eu quero pensar com você primeiro no verso 3, que diz assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. É bem interessante Davi fazer essa declaração, de que a alegria dele, de que o prazer dele estava nos fiéis da terra, naqueles que são tementes a Deus. É onde Davi tinha prazer de estar com eles, com as pessoas que tinham temor ao Senhor, com as pessoas que amavam ao Senhor Deus. E isso é um ensinamento importante para nós, que a gente deve parar e pensar: aonde está o meu prazer? Com que tipo de pessoas que eu tenho prazer em andar? Com que grupo de pessoas eu me sinto bem e eu me sinto à vontade? Será que é com os fiéis da terra? Será que é com a igreja do Senhor? Será que é com os santos de Deus? Você tem prazer em estar junto com aqueles que amam a Deus, com os filhos de Deus, com a igreja do Senhor? E talvez, quando se fala sobre isso, você possa pensar assim: mas você está dizendo que eu só devo andar com cristãos, com pessoas da igreja, eu só devo ter amigos da igreja, mas Jesus, ele andava com os pecadores. E aqui a gente muitas vezes comete um erro, porque Jesus de fato andava com os pecadores, mas ele não vivia em meio aos pecadores, não era a sua prática de vida estar em meio aos pecadores. Ele caminhava com eles, mas há uma grande diferença entre estar entre os pecadores para ser luz, para levar a mensagem, para trazer edificação a essas pessoas. E outra coisa é sentir o prazer em estar nesse meio e se assentar. Isso, o Salmo 1, nós estamos bem pertinho, então é fácil você dar uma folhada para trás e ver o que o Salmo 1 diz. Porque de forma alguma Jesus iria contradizer com a sua vida as Escrituras. Jesus é a palavra encarnada, é o verbo encarnado. Ele jamais iria contradizer com a sua própria vida as Escrituras. Então veja o que o salmista diz aqui no Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja só, a conduta de um cristão. Ele não segue o conselho, ele não imita a conduta dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando nós sabemos que Jesus viveu, se assentou à mesa, conversou, caminhou com pecadores, isso não quer dizer que ele imitou a sua conduta. Não quer dizer que ele foi conivente com os seus comportamentos, de forma alguma. Quando você lê os evangelhos, você vai ver Jesus curando e dizendo assim: agora vai e não peques mais. Você vai ver Jesus se aproximando de um coletor de impostos, uma pessoa corrupta como Mateus, e transformando completamente a vida de Mateus. Ou o próprio Zaqueu, transformando a vida de Zaqueu, transformando o coração de Zaqueu. Se Jesus se aproximava de pecadores, se Jesus caminhava com esses pecadores, não era para ter prazer nas suas conversas cheias de ilicitudes, cheias de gracejos imorais, de forma alguma.
Se Jesus se aproximava, era para mudar o coração dessas pessoas, era para transformá-los, era para trazer luz para eles. Isso é muito diferente. Agora, onde estava o prazer de Cristo? O seu desejo, onde Jesus se encontrava constantemente. Os textos falam que onde ele chegava numa cidade, ele procurava a sinagoga. Ele ia lá na sinagoga, estar junto com aqueles que buscavam a Deus, com aqueles que queriam entender a vontade de Deus. Jesus vivia em todo o tempo rodeado dos seus discípulos, daqueles que estavam dispostos a abandonar o mundo e segui-lo. Essa era a companhia constante, era a companhia em que Jesus tinha prazer. A palavra diz constantemente que Jesus se retirava e ficava a sós junto com seus discípulos. Então, a conduta de Cristo não era ter prazer na roda dos escarnecedores de forma alguma. E quando você lê as Escrituras, você vê que a conduta dos seus apóstolos, dos seus discípulos, era sempre ter prazer em estar com aqueles que são tementes ao Senhor, em conversar sobre as coisas de Deus. E aqui nesse verso a gente aprende isso. E fica a questão para cada um de nós: aonde está o nosso prazer? Em que pessoas, em que tipos de conversa que temos tido alegria em ter? Quais as companhias que você tem tido na sua caminhada, na sua vida? Ou você não sente prazer algum em estar junto com a igreja do Senhor? Você não tem afinidade nenhuma com o corpo de Cristo? Você não tem prazer em compreender os seus dons, aquilo que Deus tem te dado para exercer para com aqueles que precisam, assim como as Escrituras dizem, nós recebemos dons para abençoar pessoas, para sermos edificados pelos dons das outras. Se isso não é algo verdadeiro no seu coração, deve ter acender uma luzinha de alerta ali, porque o nosso prazer deve estar nos fiéis da terra, naqueles que amam o Senhor. Se você ama o Senhor, você vai ter um coração desejoso de caminhar com aqueles que também amam o Senhor. A despeito de que esses também têm suas falhas, como qualquer outro ser humano, mas são pessoas que não se conformam com suas falhas e querem crescer em Cristo Jesus. E uma comunidade cristã é isso, uma igreja cristã é isso. São pessoas inconformadas com os seus pecados, embora ainda pecadores, mas inconformados com os seus pecados e desejosos de viver o Evangelho, desejosos de morrer para a carne, morrer para o mundo e viver para Cristo. E nós devemos ter prazer, alegria em caminhar com essas pessoas. Mas vamos seguir. Verso 2, ele diz então, ele fala, protege-me Deus, porque tu és o refúgio. E no 2 ele diz, ao Senhor eu declaro, tu és o meu Senhor, eu não tenho nenhum bem, não tenho bem nenhum além de ti. O que o Davi quer dizer com isso? Eu não tenho bem nenhum além de ti. Será que Davi tinha abandonado, vendido todos os seus bens, se tornado um monge e ido morar distante? Nem existia monge, mas assim, para a gente entender, será que Davi tinha feito isso? Abandonado tudo, deixado tudo de lado, por isso ele vai fazer essa declaração, eu não tenho bem nenhum além de ti? Não, não é isso. A gente sabe que não é isso que Davi quer dizer. Na verdade, isso aqui faz um contraste com o que nós temos no verso 4. Olha, o que ele vai dizer no verso 4? Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Então, o que ele está dizendo aqui, não é que ele não tinha bem nenhum. Davi tinha um palácio, era rei, tinha família, filhos, ele tinha várias coisas que pertenciam a ele, ele tinha afinidades, tinha pessoas que ele amava, bens materiais. Mas e quando ele diz assim, eu não tenho nenhum outro bem, ele está se referindo a isso, verso 4, dos que correm atrás de outros deuses. Ou seja, nenhum daqueles bens que Davi tinha, tanto os bens materiais, tanto as pessoas que Deus permitiu que ele tivesse na sua vida,
nenhuma destas coisas e nenhuma destas pessoas, ele está declarando, se tornaram seus deuses. É isso que ele declara quando Davi diz assim: eu não tenho nenhum bem, nenhum outro bem além de ti. Ele está dizendo: eu não fiz de nenhuma das coisas que tu me destes, nem o meu palácio, nem o meu reinado, nem filhos, nem esposa, eu não fiz de nenhuma dessas coisas o meu Deus. Tu continua sendo a essência e o centro da minha vida. Lembra que nós falamos sobre isso? O tema desse Salmo 16 é fazer de Deus o centro da nossa vida. É quando o meu trabalho, a minha profissão, não é aquilo que me define como pessoa. Se alguém perguntar para você, quem é você? O que você é? O que vem primeiramente na sua mente? Como você se define? Será que é o teu trabalho que te define como pessoa? Ou será que alguém da nossa família, alguma pessoa dos nossos relacionamentos que nós colocamos num pedestal? Porque todas as pessoas da nossa família são dignos do nosso amor, do nosso cuidado, porque isso é mandamento. Deus manda que nós amemos nossas esposas, esposas amem seus maridos, filhos respeitem seus pais, pais cuidem dos seus filhos com todo zelo, com todo cuidado. Isso é mandamento, mas também é mandamento de que nós não coloquemos ninguém e nenhum desses sentimentos no trono de Deus, no seu lugar indevido. Jesus vai deixar isso claro, né, quando ele diz que não devemos amar ninguém acima dele. Que aquele que faz isso, aquele que inverte esses valores, não é digno de ser seu discípulo. Então, nosso trabalho não pode estar acima. As coisas que temos e as pessoas que Deus nos dá não podem estar acima. Hobby. Tem pessoas que fazem de um hobby, de alguma coisa que elas gostam de fazer, e não está errado você ter um hobby, mas você transformar esse hobby num Deus, sim. Você quer colocar esse teu hobby como aquilo que você vive e aquilo que é a grande alegria do seu coração, sim. Isso você deve estar atento. Se o hobby que você colocou toma mais tempo seu do que a sua intimidade com Deus, do que seu tempo de oração, o seu tempo de meditação na palavra. Se você se sente muito mais alegre de viver esse hobby do que ter o tempo de caminhar com Deus, de ouvir Deus, então cuidado. Mais uma vez a luzinha vermelha tem que aparecer. Esse seu hobby pode ter se tornado um Deus para o seu coração. Isso é muito sério. Nós temos que ter muito cuidado. Qualquer coisa que venha ocupar a sua mente, o seu tempo, o seu coração, mais do que Deus, é porque isso se tornou um Deus falso no seu coração. Isso é muito grave. Nós temos que ter muito cuidado, porque veja a severidade com que Paulo vai tratar isso em Filipenses, capítulo 3. Olha só esse texto, como ele é um texto que nos chama a atenção. Capítulo 3, olha o que Paulo escreve quando ele escreve aos Filipenses sobre isso. Capítulo 3, verso 18. Verso 18. Olha só. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Veja o coração com que Paulo admoestava, né, a igreja. Eu falo isso com lágrimas, com desejo de que vocês melhorem. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Veja só, Paulo é duro, porque é o Espírito Santo que está o compelindo a escrever estas coisas. E o nosso Senhor, ele é justo, ele é amor, mas ele é justiça. Ele é verdade. E ele está dizendo, ele está declarando que tem muitos em meio à igreja que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Olha que acusação grave. Viver como um inimigo da cruz de Cristo. Onde
Paulo está dizendo aqui que o destino deles é a perdição. E agora, na sequência, vai vir qual é a acusação. A acusação de quem vive como um inimigo da cruz de Cristo. Não é um assassino, não é um pervertido, não é um perverso, não é aquele cara que está lá na prisão condenado, não. Olha quem que é. Paulo vai dizer, é aquele que o seu Deus é o estômago. Essas pessoas têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Olha só. Você consegue perceber a seriedade disso, querido? Às vezes a gente pensa que o perverso, que aquele que não vai herdar o reino de Deus, é só o assassino, o ladrão, o corrupto. Não é o que a palavra de Deus nos diz. Não é o que Deus nos declara. Aquele que só pensa nas coisas terrenas, que só cogita das coisas desse mundo, cujo seu tempo só está destinado às coisas dessa terra, cujo seu Deus é o estômago, o que ele quer fazer, as coisas que ele quer alcançar nessa vida, os lugares que ele quer conhecer, que ele não tem tempo para a igreja do Senhor, ele não tem tempo para os planos de Deus, ele não tem tempo para investir na vida dos outros, mas o seu tempo é só voltado para si mesmo, para os seus prazeres, para os seus deleites, para as coisas terrenas, mas a sua vida, ele não tem tempo. Se olhar sinceramente para a sua agenda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, olhar para a sua agenda, a sua agenda é totalmente destinada a ele mesmo. Saiba, querido, essas palavras podem ser duras, mas não são minhas. São as palavras de Deus a nós. Lembra quando eu falei do Deus distante, como esse Deus é confortável? O Deus da Bíblia é um Deus confrontador, por isso que muitas vezes as pessoas não querem nem se aproximar. Não, deixa lá longe. Quando Deus aparece para Moisés e o povo se assusta, né, lá no monte, e o fogo e terremoto e toda aquela coisa, e o povo diz, não, vai tu, Moisés. Porque muitas vezes Deus, ele nos confronta. Ele confronta o pecado que há em nós. Mas por que Deus faz isso? Será que é porque ele é um Deus mau? De forma alguma, querido. É porque ele sabe o que é melhor para nós. Se você viver para as coisas terrenas, se o teu coração estiver nessas coisas apenas do mundo, seu coração viverá aflito. Seu coração viverá em conflitos internos, em medos, em pavores, em incertezas e inseguranças. Agora, se você, por amor a Ele, abandonar o mundo, viver, buscar as coisas dele, se despir do velho homem, se revestir do novo, pensar nas coisas do alto, buscar sua palavra, você encontrará a verdadeira vida. No processo que parece horrível, que é o processo de morrer, nós encontramos a vida. No processo de nos apegarmos à vida, é aí que nós morremos em nós mesmos. Porque de nós, em nós não encontramos nada que tenha valor. Mas em Cristo, na sua palavra, na revelação de Deus, ali está a verdadeira vida. É isso que o Senhor quer nos ensinar quando Ele diz: não busquem os falsos deuses, não busquem as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo são vazias. São como cisternas rotas, de onde você tenta se alimentar, beber, mas só sente mais sede. De onde você busca e busca e só sente mais sede. Você pode visitar o mundo inteiro, você pode encontrar, buscar os prazeres da vida toda, como Salomão fez. Tendo dinheiro, tendo fama, tendo poder, tendo tudo, e ele vai terminar a vida lá em Eclesiastes dizendo: busquei de tudo, mas não encontrei prazer em nada. É tudo vazio, é tudo sem sentido. Sem Deus, querido, tudo que você buscar, tudo que você conquistar vai ser vazio e sem sentido. Por isso é o clamor de Deus através desse salmo: grande será o sofrimento, verso 4, dos que correm atrás de outros deuses. Daqueles que querem fazer das coisas deste mundo, de pessoas aqui neste mundo, seus deuses. Querem colocar
nessas coisas ou nessas pessoas o sentido da sua vida. Se a sua razão de existir, se a sua razão de viver está em uma pessoa, está num hobby, está num trabalho, cuidado. O que Deus diz é que grande será o seu sofrimento. Porque a sua esperança não está naquilo que é eterno. Agora, se a sua esperança estiver em Deus, na sua palavra, naquilo que é eterno, aí sim estaremos seguros. Porque a gente já viu aqui, né, Romanos capítulo 8, né? De Deus nada pode nos separar, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem anjos, demônios, nem nada nessa existência pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a grande verdade, essa é a nossa grande segurança. E olha o que ele vai dizer na sequência do verso 4. Eu não participarei dos seus sacrifícios de sangue, os sacrifícios aos ídolos, né? E os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Olha que interessante isso. O cuidado que nós devemos ter com essa adoração a outros deuses, conviver para apenas esse mundo, para as coisas terrenas, deve ser tão grande que Davi vai dizer assim, olha, eu nem mesmo vou mencionar, os meus lábios nem vão mencionar os seus nomes, os nomes desses deuses. O que Davi está falando aqui? O que o Senhor quer nos passar aqui nessa mensagem? É que nós devemos ser tão separados do pecado que nem mesmo mencionar estas coisas deve se achegar ao nosso coração. A gente tem algo muito parecido com isso em Efésios. Eu quero que você abra lá e você marque isso na sua Bíblia, porque isso que está em Efésios capítulo 5 é valioso demais. Tem muito a ver com isso aqui que o salmista nos traz. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler aqui do versículo 3 ao 7, porque isso aqui é muito precioso. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso. Entre vocês, querido, entre aqueles que são do Senhor, a igreja do Senhor, não deve haver nem sequer menção, olha como é parecido, né? Nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não é que o santo, querido, não pode ver apenas coisas ilícitas na televisão, nas séries, imoralidades, pornografias, isso é óbvio que não pode. Mas o cristão nem sequer mencionar essas coisas, essas imoralidades, como nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois elas não são próprias. Versículo 4 ele continua, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Sabe aquelas piadinhas de duplo sentido? A palavra de Deus vai dizer não é conveniente a um cristão, a um filho de Deus. Nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ao invés de haver esse tipo de conversa, esse tipo de roda, esse tipo de coisa que acontece na roda dos escarnecedores, na roda do mundo, entre nós devem haver ações de graças. Paulo prossegue, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E ele termina dizendo, portanto, não participem com eles dessas coisas. Parece que Paulo está sendo radical, mas aqui é a palavra de Deus. E Deus sabe como os grandes pecados se originam. Você sabe qual é a diferença, querido, em um punhadinho de neve que cabe aqui na minha mão e uma avalanche capaz de matar pessoas e destruir lugares? É o tempo. Porque aquela grande avalanche, poderosa e destrutiva, ela se originou com uma pequena bolinha de neve, lá no topo da montanha. E a diferença foi o tempo.
A diferença entre o pecado tomar conta do seu coração e se avultando. A diferença de um pequeno pensamento que você diz, deixa eu curtir esse pensamento, curtir essas ideias, são erradas, mas também ninguém está vendo, é só um pensamento, é só um desejo que eu alimento aqui, mas a diferença desse pensamento, desse pequeno pecado, desses pequenos desejos que você alimenta e permite que estejam na sua mente, no seu coração, entre isso que está aqui tão pequeno e o pecado consumado na sua vida, e a sua vida destruída, e pessoas ao seu redor machucadas, e seus filhos sofrendo as consequências do seu pecado, a diferença disso é só o tempo. É você ir alimentando isso no seu coração, você ir alimentando esse tipo de coisas que você assiste, esse tipo de coisas que você pensa, é você ir alimentando esse tipo de coisa que você gosta de ver no celular e pensa que não tem problema porque são pequeninhas coisas. A diferença disso e o grande pecado e a destruição e a consumação é apenas o tempo. E Deus sabe disso. Deus sabe da inclinação que eu tenho ao pecado, que você tem ao pecado, e por isso que ele diz, olha, com relação às coisas imorais, vocês nem mesmo devem mencionar. Vocês nem mesmo devem ter gracejos imorais. Mas tenham uma conduta diferente. Sejam diferentes. Por que isso? Por que nós temos que ser assim? Por que a palavra de Deus nos chama a essa radicalidade, né? A ir à raiz dos problemas, a sermos radicais com relação à nossa vida? Olha o que diz o verso 5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu quem garantes o meu futuro. Verso 6. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Eu tenho uma bela herança. Nós precisamos entender, querido, que a nossa herança, que aquele que garante o nosso futuro é Deus. A nossa esperança deve estar nele e somente nele. O Senhor Deus não divide sua glória. Ele deve ser o Senhor do nosso coração, ele deve ser a esperança nossa. E nós devemos estar certos de que ele é a nossa grande herança. Tem um texto que eu quero ler com vocês, em Hebreus capítulo 12. Vamos achar aqui rapidinho, Hebreus capítulo 12. Que ele vai dizer o seguinte, ele vai falar a respeito de Jesus. Jesus suportou a cruz, suportou algo terrível, suportou não só a cruz, mas muito mais do que a cruz, ele suportou lá no Getsemane, do cálice da ira de Deus. E olha o que o fortaleceu. Hebreus 12, 2 diz assim, que nós devemos ter os nossos olhos fitos em Jesus, porque ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Por causa do exemplo, ele diz assim, ele, o nosso Senhor, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentando-se à direita do trono de Deus. Por que é tão importante nós estamos falando aqui sobre tirar os deuses da frente dos nossos olhos? De não termos esses deuses falsos como a nossa esperança. Porque quando nossa esperança está nesses deuses falsos, quando a centralidade da nossa vida está nas coisas erradas, nós não vamos vencer o mundo. Jesus venceu, Jesus o Cristo, Deus encarnado entre nós, ele vence
porque ele estava com os olhos fixados na alegria que estava proposta. Será que eu e você vamos vencer esse mundo com os nossos olhos fixados em deuses falsos? Se Cristo venceu o mundo, suportou a cruz pela alegria que ele estava proposta, por estar com os olhos fixados na sua recompensa, na vitória, será que eu e você vamos ser melhores que ele e conseguimos vencer esse mundo, tendo o nosso prazer em deuses falsos, tendo a nossa alegria em coisas que não são essenciais nessa vida? Será que é possível? É claro que não, querido. Jesus venceu, suportou a cruz pela alegria, e eu e você precisamos ter o nosso coração naquilo que garante o nosso futuro, como o salmista diz: és tu quem garantes o meu futuro. O nosso olhar precisa estar nele. Sabe um exemplo interessante? Quando você tem uma criança e ela cismou que quer alguma coisa, ela viu aquele negócio que não era para ela pegar, e ela cismou, ela agora não larga aquilo de jeito nenhum. O único jeito de você tirar da mãozinha dela sem ter um choro enorme é você dar uma outra coisa para ela, melhor e mais interessante para ela. Aí sim ela vai largar aquilo e vai pegar. E assim é conosco, querido. Você só vai conseguir largar, deixar esses deuses falsos da sua vida, essas coisas onde você tem colocado sua expectativa, sua razão de viver. Você passa o dia motivado por aquilo, é aquilo que te motiva, é aquilo que te move. Você só vai deixar essas coisas, vencer essas coisas, se você tiver algo para substituir, algo que seja mais valioso que isso. E não existe nada mais valioso do que o Senhor, do que a sua palavra, do que a sua herança. Essa é a grande herança. Porque os deuses falsos de fato nos oferecem alegria, porque senão o mundo não estaria abraçado com esses deuses falsos e não seria um problema. Eles de fato oferecem alegria. Mas nós precisamos conhecer Deus. Precisamos nos assentar e ler as Escrituras e ver a beleza da palavra. Tirarmos tempo de oração para sermos transformados, encontrarmos a alegria que há no Senhor. Nesse processo, nisso que nós fazemos aqui, de tirar esse tempo de meditação na palavra e percebemos como a palavra é doce e agradável, e quanto ela nos move, nos molda, nos transforma. Nós vamos percebendo como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso. Nós vamos percebendo como Ele é a grande alegria. E então nós vamos sendo capacitados em tirar os nossos olhos das coisas inúteis, dos deuses falsos, e fixar os nossos olhos em Cristo Jesus, na verdadeira vida, naquilo que de fato tem valor. Conhecemos o que Deus nos oferece. Não é à toa que a palavra de Deus se chama Antigo e Novo Testamento. Aquilo que se deixa para alguém. Isso aqui são os nossos testamentos, as nossas maiores heranças, a palavra de Deus. Conhecê-la, meditar nela, viver o que ela ensina. Conhecer Deus não como um Deus distante, como a gente falou, mas como um Deus real e verdadeiro. Que tem uma vida, que tem um caminho para nos ensinar. Porque essa é de fato, querida, a grande herança que eu e você podemos deixar para os nossos filhos. Porque às vezes você pode trabalhar tanto, se esforçar tanto aqui nessa vida para deixar um legado, para deixar um nome. Mas, querido, tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar um dia. O que vai permanecer é o que você construiu em Cristo. E a grande pergunta: onde você está juntando tesouros?
Essa é a grande pergunta. No seu dia a dia, na sua vida, aonde você está juntando tesouros? O que você está deixando para os seus filhos, para a sua família, como grande exemplo? Esse canal aqui, eu coloquei o nome dele de Minha Herança, porque é justamente a grande herança que eu quero deixar para as minhas filhas. É isso, é a palavra de Deus. É o amor pela palavra de Deus. Não tem herança maior que eu possa querer deixar para elas do que elas amem as Escrituras. Que elas aprendam a ter sua alegria na palavra de Deus. Que elas entendam o que vem aqui no verso 7, quando o salmista diz: eu bendirei o Senhor que me aconselha. Que elas entendam que o melhor conselho que elas podem ter na vida vem da palavra de Deus. Vem de ouvir a voz de Deus e permitir que Ele as guie, que Ele as oriente em tudo, independente de circunstância, mas que o coração delas esteja firmado no Senhor. Eu não tenho herança maior de deixar para elas do que o amor e a paixão pela palavra de Deus. Do que entender que essa palavra aqui, ela é ouro. Ela é mais preciosa do que o ouro. Na escura noite, o meu coração me ensina. Não existe mais precioso, nada mais precioso do que elas entenderem isso, do que elas entenderem o que o Provérbios 2 fala. A gente está pertinho, né? Salmos, Provérbios. Veja esse Provérbios, querido. Veja Provérbios capítulo 2, olha isso aqui. Ele começa justamente dizendo: meu filho. Você pode dizer essas palavras a teus filhos de forma sincera? Olha o que Provérbios capítulo 2 diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se você clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, com vontade, com disciplina, com desejo verdadeiro de todo o seu coração, se você procurar a sabedoria como que se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, verso 5, então você entenderá o que é temer o Senhor e você vai achar o conhecimento de Deus. A coisa mais importante da vida. Se você buscar verdadeiramente, buscar quem busca um tesouro, você vai achar o conhecimento de Deus. Verso 6, pois é o Senhor é quem dá sabedoria. É da boca do Senhor, é da palavra de Deus, é das Escrituras, da Bíblia Sagrada. É Ele quem dá sabedoria, é da sua boca que procedem o conhecimento e o discernimento. Se isso é a verdade, se é da boca do Senhor que procedem a sabedoria, o conhecimento, a verdadeira alegria, por que gastamos tanto tempo com deuses falsos? Porque o nosso prazer ainda está nos deuses falsos. Bendirei ao Senhor que me aconselha na escura noite e meu coração ensina. Verso 8, para a gente ir seguindo aqui para o final. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Essa expressão, sempre tenho o Senhor diante de mim, é uma expressão muito significativa, muito significativa. Não sei se você conhece R.C. Sproul. R.C. Sproul. Um grande pregador, já faleceu há alguns poucos anos atrás, 7, 8 anos, se eu não me engano. Grande preletor, grande mestre da palavra, um grande ensinador, alguém assim, de um conhecimento gigantesco da palavra de Deus. E um dia perguntaram para ele: Sproul, qual que é a grande ideia da vida cristã? Qual é, né, se você pudesse resumir aí a grande ideia, o grande conceito de ser um cristão?
E ele usou uma palavra em latim, ele disse coram Deo. Essa expressãozinha coram Deo significa diante da face de Deus. Viva diante da face de Deus, que é isso aqui, é o que nós acabamos de ler. Sempre tenho o Senhor diante de mim. A vida do cristão se resume nisso, em alguém que está vivendo consciente da presença de Deus em todo o tempo. É uma perspectiva real de que Deus me vê, de que Deus me sonda em todo o tempo. Isso é maravilhoso, essa perspectiva, essa compreensão de que Deus me vê e de que Deus me sonda em todo o tempo. Porque isso me traz duas coisas. Essa compreensão de que estou diante da face de Deus em todo o tempo me traz duas coisas. Me traz esperança, me traz força, porque eu sei que independente de circunstância, independente do que esteja acontecendo, Deus está lá, Deus está presente. Mas também me traz temor. Porque eu agora, quando eu vivo nessa perspectiva de que eu estou diante de Deus em todo o tempo, eu não tenho várias personalidades. Eu não vou ser uma pessoa lá na minha casa. Em casa eu tenho uma personalidade, em casa eu sou mal educado, grosso, estúpido com esposa, duro nas palavras, desrespeitoso. No trabalho, se tenho autoridade sobre alguém, xingo, falo com palavras torpes, me comporto de maneira errada. No trânsito, então, nem se fala, vira um monstro, xinga todo mundo, grita. Agora, na igreja, uma nova personalidade se forma. Ou em meio a pessoas em que ele admira, em pessoas em que ele respeita, agora suas palavras são polidas, são educadas. Enquanto para os seus, as suas palavras são duras e desrespeitosas. Sabe? Uma esquizofrenia. Uma pessoa que num ambiente é alguma coisa, em outro ambiente ela muda. Não. O cristão que compreende isso, sempre tem o Senhor diante de mim. O Senhor sempre está diante de mim. A sua presença é real o tempo todo. Eu vivo coram Deo. Eu vivo essa vida aqui diante da face de Deus. A pessoa que entende isso, a pessoa que compreende isso, ela é a mesma pessoa em todo o tempo. Ela vive para Deus, ela vive no temor de Deus e ela vive sabendo que está na presença de Deus em todo o tempo. Coram Deo, diante da face de Deus. Depois, se você quiser ver essa expressão, eu vou colocar aqui na descrição do texto, para você poder anotar. Diante da face de Deus. Nós somos chamados para viver. E por que devemos viver assim? Por que é importante viver como quem vive diante da face de Deus? E mais uma vez, não é porque Deus quer nos controlar, é porque Deus quer o melhor de nós. E o melhor de Deus, o melhor de nós, só vai aparecer, só vai frutificar, só vai transparecer quando nós vivemos diante dele. Quando nós obedecemos as suas palavras. É por isso que ele nos dá algo, por isso que ele nos fala algo, por isso que o Senhor nos revela algo, para fazer florescer em nós o melhor. Ele é o nosso Criador, ele é quem entende o que é melhor para nós. Se vivemos os seus ensinos, o que muitas vezes aparentemente parecem ser caminhos difíceis, parecem ser palavras duras, mas se eu confio nessas palavras, se eu busco vivê-las, porque eu sei que Ele é o meu Criador e eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim, e eu abro mão das coisas que Ele diz que é para abrir mão, mesmo que a minha carne deseje o contrário, mesmo que a minha mente deseje o contrário, mas eu digo, eu vou abrir mão. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, porque Ele é o meu Criador. Quando você entra por esse caminho, aí você desfruta o que está no final do Salmo.
Verso 9. Por isso o meu coração se alegra. O seu coração agora começa a se encher da alegria verdadeira. Porque você viveu diante da face de Deus, você busca aquilo que é a sua vontade. Eu no íntimo exulto e a esperança da eternidade começa a entrar no seu coração. A alegria da vida com Deus começa a entrar no seu coração e de que nada pode te afastar dele. E aqui vem as palavras que Paulo, que Pedro citaram, né? Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, essa fé da vida eterna. Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. E ele termina no verso 11, e aqui a gente termina também. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Olha isso, querido. A alegria plena da tua presença. Se você ainda não tem experimentado a alegria plena, saiba que em Deus, na sua palavra, no meditar nessa palavra, você vai encontrar a alegria plena. Porque é uma alegria que a palavra vai dizer, é uma alegria que excede todo o entendimento. Porque ela não está atrelada a coisas, a circunstâncias, ela está atrelada à pessoa de Cristo. Ao conhecer Deus, ao ler as Escrituras, ao ler ali o Novo Testamento, principalmente, inicialmente, né? A se maravilhar com as coisas do Novo Testamento, da Palavra de Deus, e permitir que elas entrem no seu coração. Você vai recebendo essa alegria plena, eterno prazer à direita de Deus. Ao ir entendendo que Jesus é tudo. E de que nós precisamos cuidar para não criar deuses falsos no nosso coração. Qualquer coisa ao nosso redor pode se tornar um Deus falso. Basta você transformar essa coisa em algo essencial na sua vida. Então devemos cuidar para que nada se torne essencial, apenas Deus. Deus deve ser a essência, aquilo em que nós não abrimos mão por nada. O tempo que nós não abrimos mão por nada. Mas Deus deve ser o centro da nossa vida. Devemos viver coram Deo, diante da face de Deus em todo o tempo, desfrutando dele e da sua presença. Amém, querido? Que essa palavra aqui fique no seu coração. Esse Salmo 16, leia várias vezes, ore esse Salmo, dobre seus joelhos, ore. Vá lendo verso por verso, orando, pedindo, Senhor, que Tu sejas a minha alegria, que Tu sejas o meu prazer. Se esse tempo que nós tivemos aqui foi especial para você de alguma forma, compartilhe isso. Tenha alegria em compartilhar com as pessoas, em mandar para alguém, em mandar no WhatsApp de alguém, ei, assista isso. Seja edificado por isso. Tenha prazer em levar o Evangelho e anunciar a mensagem do Evangelho, em fazer sua parte, em participar do reino de Deus, encontre alegria e prazer em ser igreja. Busque, não se conforme. Cresçamos juntos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor nos guie nessa jornada, que nós possamos fazer dele o centro da nossa vida, o nosso maior prazer, a nossa alegria plena, a nossa grande herança, a nossa esperança no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Graça e paz a todos e até o nosso próximo vídeo. Abraço.